Bom dia, hoje é sexta-feira, 15 de julho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, a entrevista do Temer, o governo prevendo também uma arrecadação extra de 8 bilhões de reais com aumento de impostos em 2017. Lá fora, as bolsas na Europa operavam em queda, os futuros nos Estados Unidos começaram a reagir positivamente e indicadores também aí diversos na China, extremamente relevantes. O petróleo também subia hoje mais cedo. Para comentar sobre tudo isso, convido agora Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Excelente sexta-feira para você. Obrigado, Celso. Bom dia a todos. Encerrando a semana com mais uma reunião matinal. Falar para a parte doméstica, que hoje foi menor, mais curta, poucos destaques. Começando com essa informação que o governo prevê cerca de 8 bilhões de reais a mais em receitas com impostos, mesmo que todas as declarações oficiais de autoridades do governo sejam que não pretendem aumentar os impostos no ano que vem, a LDO contempla essa informação de que eles já estão prevendo uma receita adicional de 8 bilhões, então devem ser impostos mitigados, digamos assim, ligeiros aumentos. Outros destaques dos jornais de hoje foram as entrevistas do novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para o jornal O Globo, e do presidente Michel Temer para o jornal Estado de São Paulo. Ambos num tom mais de conciliação, num tom de unidos, união para tentar recuperar a economia do país. O Michel Temer falando em desidratar o Centrão, em acabar com essa história do Centrão e que todos que estejam apoiando o governo sejam da sua base. Então ele acha que esse recesso que vamos ter nas próximas semanas é o momento ideal para acabar com isso, acabar com essas pequenas ranhuras, segundo o Michel Temer. Indo para a parte do internacional, o que está movendo as bolsas são dois motivos. Os atentados de ontem na França, eles impactam negativamente, ou seja, mais incerteza, maior aversão ao risco, maior força para aqueles movimentos que seguem o Brexit, a Marine Le Pen na França, toda aquela movimentação para fim de União Europeia ganha força com esses atentados, justamente porque eles trazem um discurso mais duro de controle de imigração, entre outros pontos. Então isso aumenta e impacta negativamente. Por outro lado, a gente teve os indicadores da China divulgados ontem à noite, que estão impactando bem positivamente. As bolsas na Ásia, no geral, fecharam em alta e em parte seguram as quedas na Europa e nos futuros de Nova York. Os indicadores chineses apresentados ontem todos surpreenderam positivamente, começando pelo PIB do segundo trimestre, que subiu 6,7%. Foi isso na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, então de 2015. Então avançou 6,7%, assim como o primeiro trimestre do ano tinha avançado 6,7%, e a expectativa do mercado era de queda para 6,6%, queda, desaceleração para 6,6%. A leitura geral é que o crescimento da China segue num ritmo interessante, então não está desacelerando de forma drástica, e que os estímulos adotados pelo governo nos últimos meses está impactando sim, então está trazendo um efeito positivo para a economia. Mas, de qualquer forma, sempre bom lembrar, mesmo em todas as análises que a gente viu falando desse crescimento correspondendo, surpreendendo um pouco acima, todos ressaltam que o nível de endividamento está ficando cada vez mais no nível alarmante, que é sempre perigoso e que, de qualquer forma, uma hora a conta vem. Os outros indicadores que foram apresentados hoje pela manhã, ou ontem, impactando hoje, foram produção industrial, vendas no varejo e novos empréstimos. Produção industrial subiu 6,2%, expectativa era 5,9%. Vendas no varejo avançaram 10,6%, expectativa era de 9,9%, então avançou bem mais do que o esperado. E novos empréstimos, esse diretamente ligado ao motivo pelo crescimento está sendo sustentado. A expectativa era de alta de novos empréstimos de 1,1 trilhão de yuans no mercado para junho. O dado consolidado foi de 1,38 trilhões de yuans. Isso dá aproximadamente 206 bilhões de dólares no mês de junho em novos empréstimos. Então, os novos empréstimos chineses bem melhor do que o esperado, e a gente sempre ressalta aqui, é um indicador para a gente acompanhar de perto, ver se essas políticas estão realmente funcionando ou não, as políticas de estímulos do governo, e como a gente ressaltou nos últimos meses, estavam indicando que sim, e o PIB veio acima do esperado. As bolsas, então, na Ásia ficaram bem mais fortes, também em parte por conta de toda essa conversa de estímulos que está rolando no Japão. Isso também está ajudando a impulsionar as bolsas na Ásia durante essa semana, e fez com que a Bolsa de Tóquio ampliasse os ganhos recentes e garantisse o melhor desempenho semanal em mais de 6 anos, com ganhos de 9,21% na semana. O índice Nikkei de Tóquio melhor desde o final de 2009. Antes de devolver para o Celso, um último destaque de indicadores no exterior
ficou com o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor da zona do euro. Ele confirmou a prévia e veio com uma alta de 0,2 em junho, ante maio. Lembrando que a expectativa era de estabilidade, então um pouquinho acima e confirmando essa alta. Agora sim, fique com o Celso, a gente se vê semana que vem aqui na Infomoney nesse mesmo horário. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Preços de combustíveis, né? A Petrobras ali, o presidente falando que não há intenção de ajustar preços de combustíveis agora no curto prazo, nem para cima, nem para baixo, que há outras oportunidades em estudos nesse sentido. E falando que já está discutindo, sim, a venda, tem 3 propostas para a venda da BR Distribuidora. Vale falando da Samarco, dificilmente irá operar, né, voltar às operações esse ano. Educação, impacto negativo aí o FIES. O governo, né, editou a MP 741, que modifica a lei do FIES de 2001 e estabelece uma nova fórmula de remuneração dos bancos que prestam serviço ao governo relacionados ao programa. Agora, as despesas do FIES, que eram cobertas diretamente pelo governo, passarão a ser custeadas pelas instituições de ensino. E a SER já falou que tem um impacto, sim, já nesse terceiro tri, isso. Prévia operacional de MRV, ela anunciou ali, mas ela não fala de vendas sobre oferta, ela só fala sobre lançamentos e vendas, mas a empresa vai bem, vem demonstrando isso, por isso que ela negocia também um múltiplo bem mais alto em relação ao setor. E eles estimam que distratos, né, que é aquela devolução do imóvel quando ele fica pronto, e o cliente, né, o consumidor não consegue pagar, não consegue financiamento, ou o preço caiu do imóvel e não vale a pena por conta do financiamento subir o preço, está mais alto, eles falam que está em trajetória de queda, né? Para eles, pelo menos, eles anunciaram isso. Vale um destaque para a Tractebel, falando que vai mudar de nome, também muda o ticker dela a partir de quinta-feira, dia 21, semana que vem. Alimentos, uma notícia, enfim, boa para alimentos e açúcar, né? O Brasil foi autorizado a aumentar suas exportações de carne de frango e peru para a União Europeia em cerca de 250 milhões de reais e também sua exportação de açúcar. Então beneficia Brasil Foods, Marfrig, apesar de pequeno, 250 milhões não é tanto assim, mas beneficia os frigoríficos, Marfrig, Minerva, JBS e Brasil Foods e também Cosan e São Martin, que são exportadores de açúcar. BTG anunciando recompra de ações e destaque na nossa mesa de aluguel para Vivo, Copel, TIM, Odontoprev, Klabin, Tractebel, Petro 4, Vale 5, GGBR e Croton. Hoje, sexta-feira, eu vou checar aqui agora a pauta com o Thiago Salomão. Bom dia, Salomão. Excelente sexta-feira para você. Bom dia, Celso. Boa sexta-feira para você. Hoje a pauta já começa meio corrida. Ontem o dia acabou tarde. A gente teve no final da noite o atentado, mais um atentado na França, ficou oficializado como atentado. E o mercado já começa a agir com uma certa cautela, né? E hoje a gente também teve indicadores de China, uma série de indicadores dos Estados Unidos, véspera de vencimento de opções, depois de uma sequência de forte alta. Então deve ser uma sexta-feira bem volátil para o mercado. O índice futuro teima em se manter em alta, abriu em queda, agora está voltando a operar no positivo. E já deixo um convite para o pessoal que acompanha o Infomoney. Hoje, às 3 horas da tarde, eu vou entrevistar o diretor de RI da CETIP. A gente vai falar um pouco sobre renda fixa, vai falar um pouco sobre a fusão com a Bovespa. E a entrevista vai ser gravada, então, infelizmente, vocês não vão poder ver ao vivo, mas já na segunda-feira vai estar disponível para vocês. Celson, o que você acha desse movimento de alta da Bolsa? Será que a gente já não subiu demais, 7 dias seguidos, voltando para os patamares que a gente não via há muito tempo? Como você está vendo esse movimento recente da Bolsa? Olhando o mercado externo, né, primeiramente falando do mercado externo, houve uma melhora, a gente viu isso, né, os níveis das bolsas mundiais voltaram ao patamar pré-Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, muito por conta, motivo errado, né, muito por conta da expectativa de novos estímulos por conta dos bancos centrais. Em comparação, Japão, próprio Reino Unido falando, Itália falando, Banco Central Europeu falando de novos estímulos, e a gente olha Estados Unidos não subindo juros provavelmente esse ano. E aí, com juros negativos pelo mundo, a busca por ativos, né, com um maior risco, um maior retorno. E aí, principalmente, os beneficiados são os países emergentes, e aí veio para cá esse fluxo. Acho também que essa parte internacional que influenciou. Não dá para separar quanto é que foi o percentual de internacional, quanto é que é o percentual de doméstico. Mas é óbvio, ontem mesmo eu fiz ao vivo e a gente gravou também, né? Está disponível aí na Infomoney, a entrevista Infomoney, com o Richard Bach, que é o nosso analista político, excelente por sinal, ele vive em Brasília, estava na votação
do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou de toda a discussão ali, saiu de lá mais de 1h30 da manhã, foi jantar com alguns parlamentares, chegou aqui ontem bem cedo, quinta-feira, e 3 da tarde, não, foi 5h30 da tarde, a gente fez aqui um ao vivo e está gravado para quem quiser assistir o link disso. E ele fala, a decisão da Câmara foi positiva, é positiva a entrada do Rodrigo Maia, enfraquece ainda mais a esquerda, ainda mais no discurso do Rodrigo Maia, que ele agradece ao PT e o PCdoB. Poxa, era inacreditável imaginar que a ala da esquerda, falando de PT e PCdoB, vai votar no DEM. Então é impressionante isso, a que ponto nós chegamos. A votação foi extremamente expressiva a favor do Rodrigo Maia, que tende sim a aprovar medidas, né? Pode não ser um Eduardo Cunha que era, digamos assim, mais ágil em relação à agenda, né? Mas a gente agora não vê como o Valdir Maranhão vinha travando essa agenda, o que era ruim. Então a gente fica otimista, ele mesmo declarou, acredita sim que reformas virão, mas é óbvio, agora a gente tem um problema, que primeiro, tem que esperar o Temer, né, ser efetivado no cargo, final de agosto, a gente está falando de mais de um mês aí, 40 dias. Depois, setembro, muito próximo às eleições municipais. Na verdade, ele mesmo falou, o político não está preocupado agora em votar nada, está muito mais preocupado porque tem alguns políticos, alguns parlamentares que serão candidatos à prefeitura, tudo isso, não está tão preocupado com isso. Mas ele acredita, passou outubro, ele vai vir com tudo, Temer, para aprovar diversas medidas. Ele acha que, não tem texto pronto da reforma da Previdência, ele falou, lé do engano. Tem sim, porque desde o ano passado tem a Ponte do Futuro, que é o relatório do PMDB, e ele acha que isso virá. Acredita que o Temer fica até o final e, óbvio, é uma discussão. É muito mais econômico, né? Que se o Temer consegue criar um ambiente melhor, a gente vai ver em 2018 um cenário melhor para o Brasil. Mas ele está otimista, sim, com esse cenário. E isso que motiva também os locais e o investidor estrangeiro a começar a entrar no Brasil. O próprio Will Landers, do BlackRock, afirmou isso, que ele comprou o Brasil, reduziu o México, comprou o Brasil. A gente segue otimista, mas é óbvio, esquece um pouco o fundamento. Bolsa está andando muito por conta do fluxo. E é normal um dia ou outro ter uma realização, até diria, para um respiro, né? De repente ninguém quer ficar comprado no final de semana. Pô, o que pode acontecer? E fora que esse atentado, mais uma vez, lamentável, essa situação, né? Não estou nem discutindo, não vou nem discutir economicamente falando, mas sim as mortes, né? Atentado, a gente tem que viver com isso. Até onde vai, né, o ser humano, essa intolerância, né? Seja ela religiosa, política, não interessa, é lamentável isso que está acontecendo. Eu vou passar para você agora, Salomão, uma excelente sexta-feira a todos, a você e a todos. Um grande abraço. Eu volto segunda-feira aqui na Reunião Matinal. Um abraço, um bom final de semana a todos. Obrigado, Celso. Boa sexta e bom fim de semana. Bom, a abertura do mercado depois dessa enxurrada de notícias você vê agora no Infomoney da Bolsa, depois do intervalo. Olá, investidor, começando mais um Infomoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado nessa sexta-feira, dia 15 de julho, agora são 10 horas e 11 minutos. Ibovespa opera com praticamente estável, né? 0,06 de alta, o Ibovespa futuro sobe 0,39, o dólar futuro também opera praticamente estável, 0,03 de alta. Mercado de DI também, o mercado brasileiro nesse começo de dia está em stand-by, né? Está esperando algum grande evento. Já teve movimentos muito fortes e agora está mais comportado. Lá fora, petróleo sobe mais de 1%, agora opera em alta, no começo do dia estava operando em queda. Futuro do S&P e Dow Jones estão tentando virar para o positivo, estão com alta de 0,1, já estão praticamente na máxima do dia. E na Europa, os mercados ainda caem cerca de 0,1 a 0,5%, a maior queda, naturalmente, não poderia deixar de ser o CAC 40, a Bolsa de Paris, caindo 0,5%, muito por conta das incertezas trazidas pelo atentado que aconteceu na França, mais um atentado, até onde que vai a imbecilidade humana, né? Não tem explicação um evento como o que aconteceu ontem, a série de atentados que já aconteceram na França nos últimos 10 meses, já resultaram na morte de mais de 100 pessoas, mais de 200 feridos, enfim,
uma tristeza muito grande ver uma reação dessa, seja por motivos políticos, seja por motivos religiosos. Não há algo que explique isso e a gente tem que ficar refém dessa situação realmente muito triste. Minhas condolências ao povo francês. Mas por aqui, voltando para o mercado, o Ibovespa continua estável. Vamos dar uma olhada em quem está subindo, quem está caindo, que hoje tem uma série de notícias importantes. Eu já quero dar uma olhada primeiro nos movimentos. Bom, não podia deixar de ser, Kroton e Estácio operando entre as maiores quedas. Já vamos pular para as notícias do setor educacional. Tivemos muitas notícias. Foi publicada uma medida provisória no Diário Oficial hoje, determinando que as instituições de ensino irão custear a remuneração mensal com os agentes financeiros de 2% sobre o valor dos encargos educacionais. Isso naturalmente pode impactar as ações do setor. Em comunicado, a Ser Educacional já afirmou que o impacto negativo será de R$6 milhões estimados em resultados operacionais antes do imposto de renda e da contribuição social. Ainda no noticiário do setor, vale a pena mencionar que Kroton e Estácio convocaram para o dia 15 de agosto, ao meio-dia, a Assembleia para aprovar a tal associação entre as duas empresas. A Kroton convocou os acionistas para aprovar a criação do novo plano de opção de compra de ações e examinar, discutir e aprovar os termos de condições de protocolo e justificação da incorporação da Estácio. E a Estácio convocou os acionistas para aprovar a dispensa da realização pela Kroton da oferta pública que o Shahin Zahher queria fazer. Mas aqui, as ações do setor educacional caem bastante. Vamos ver as que ficam fora do Ibovespa. Ser Educacional já cai 4% e entrou em leilão. E a Ânima cai 1% e entrou em leilão. Mercado em forte queda no setor educacional. Mais uma má notícia para esse setor que já sofreu bastante no passado. Também caem Sabesp, Pão de Açúcar, Rumo, mas essas quedas mais residuais, queda entre 0,5% e 0,8%. Na ponta de cima, vamos ver quem está subindo, Maior alta, CESP, BMF Bovespa. Até onde vai essa alta da BMF Bovespa? Rompeu a máxima histórica, todo mundo achou que ia parar de subir e não para. Pela primeira vez operando acima do IPO e ganhou o gosto de estar renovando a cada dia sua máxima histórica. Mas toda subindo entre 1,8% e 1%, é CESP, BMF Bovespa, Copel, Banco do Brasil, Cyrela e MRV. De MRV a gente teve dados operacionais. Ela teve forte redução dos cancelamentos de contrato e diminuiu a pressão sobre as vendas, enquanto os lançamentos subiram, especialmente em cidades de médio e grande portes, onde o estoque é baixo. Na análise do Itaú BBA, ele esperava uma reação positiva para as ações por causa do sólido trimestre operacionais, com melhora em lançamentos e vendas contratadas, além da robusta geração de fluxo de caixa livre. O BTG Pactual também, em relatório, destacou os números positivos, com destaque para a alta de 4% das vendas na comparação anual. A ação da MRV subindo 1,1%, no ano já sobe 42%. Era um setor que não era muito querido, mas agora começa a ter um resultado positivo na Bolsa. Ainda sobre o BMF Bovespa, só lembrar quem não acompanhou o bate-bola com o Celso, hoje eu vou ter uma entrevista com o diretor de RI da CETIP, empresa que vai se juntar com a BMF Bovespa, se tudo der certo. E a gente deve falar um pouco sobre esse assunto. A entrevista não deve ser ao vivo, a gente não fechou isso ainda, vai ser às 3 horas aqui na Infomoney TV. Se for ao vivo, vocês já acompanham hoje, se não, vai ficar disponível a gravação na segunda-feira do nosso papo. Bom, eu pulei as notícias do dia, né? Vamos só voltar para os indicadores que a gente teve hoje. Na China tivemos PIB, 6,7% de alta, expectativa era de 6,6%, isso foi o crescimento no segundo trimestre. Produção industrial, 6,2% de crescimento na comparação junho ano passado com junho esse ano, estimativa era de 5,9%. E vendas do varejo, 10,6% de alta em junho na comparação ano a ano, estimativa era de 9,9%. 3 indicadores melhores que o esperado, diminuindo um pouco a pressão por estímulos na China. De política a gente já falou bastante, né? Mas só destacar que o Rodrigo Maia já falou em entrevista ao Globo que o Brasil não pode superar o problema do déficit gerando imposto no momento que está todo mundo endividado e ressaltou a importância de cumprir a agenda econômica, que é a PEC de teto de gastos, renegociação de dívidas do Estado e reforma na Previdência. Bom, ainda sobre notícias, vamos falar sobre Petrobras. O Pedro Parente já falou que não tem planos de aumentar ou diminuir o preço da gasolina e está avaliando 3 propostas pela BR Distribuidora. Vamos ver como é que está reagindo a ação da Petrobras. Hoje sobe cerca de 1%, né? Petróleo virou para alta lá fora, acaba animando a Petrobras. E o Ibovespa estava tentando se manter em alta, já virou para queda.
As ações do setor educacional ganharam força na queda. Pão de Açúcar começou a cair mais forte, assim como Sabesp, Usiminas, Rumo e Metalúrgica Gerdau. A Vale também cai significativamente forte, cerca de 1%, pelo peso que ela tem na carteira, acaba sendo significativo. Notícia sobre Oi. Oi informou em comunicado que o Société Mondiale concedeu até prazo de 22 de julho a convocação da AGE para os detentores de dívidas da Oi, para ter a negociação com os detentores de dívidas da Oi, né? Eles já somam 38% da dívida da companhia e cobram maior celeridade da companhia nas negociações. Sobre Rossi, né, a gente já falou de MRV, vamos falar de outras duas imobiliárias, a Rossi e a PDG. A Rossi disse, segundo notícia do Valor Econômico, que vai apresentar um empreendimento com VGV, que é o valor geral de vendas, de 50 milhões de reais em agosto, na cidade de Aracaju, Sergipe. E sobre PDG, notícia da PDG, é que a construtora informou que formalizou um acordo com o Banco Votorantim a respeito da reestruturação das notas promissórias de segunda emissão com saldo devedor atualizado em 556 milhões de reais. Vamos dar uma olhada como estão as duas ações. A Rossi, nesse momento, sobe 4,5% e a PDG sobe 5,31% e entrou em leilão. As duas ações do setor de educação reagindo bem. Pão de Açúcar, a notícia foi a captação de 500 milhões de reais. O papel vem subindo forte nos últimos dias, hoje está corrigindo essas fortes altas. E também de notícia, queria falar de Embraer. O governo estuda abrir uma disputa na OMC contra subsídios dados pelo governo canadense à empresa de aviação Bombardier, que é concorrente direta da Embraer. Nesse pregão, a ação da Embraer opera praticamente estável, 0,06 de alta. Bom, mercado agora tentando firmar uma tendência de queda, mas o dia continua. Vamos dar uma olhada lá fora se os índices internacionais também azedaram. Acabou de sair também o dado de produção industrial, ele cresceu 0,6% nos Estados Unidos. O Dow Jones e S&P continuam com alta na faixa de 0,1%, operando na máxima do dia. Aqui o mercado azedou um pouco mais, mas o mercado continua sem uma tendência muito clara, né? 0,4% de queda. Depois das fortes altas que a gente teve, acaba sendo pouco significativo. Na semana a gente ainda sobe 4% e no mês sobe 7,26% mesmo com essa queda. Bom, no mais, eu me despeço aqui. Tenham todos um bom pregão. Hoje eu quero ver todos vocês 5 horas ao vivo no Visão Técnica. Para quem eu não vê, tenham um bom fim de semana e até segunda-feira que vem com mais um InfoMoney na Bolsa. Tchau!